Olá, signo de Capricórnio, sejam bem-vindos à leitura de vocês. Leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Júpiter neste signo de Capricórnio. Essa é uma leitura atemporal e coletiva, portanto, pegue para você apenas aquilo que fizer sentido com o seu momento de vida. Essa leitura vai conversar no momento exato em que você for impactado por ela, trazendo o seu momento atual de vida, o que vocês estão deixando para trás, o que tem que ser ajustado, quais são as tendências aí, né, pelos próximos tempos. Agora nós estamos no dia 11 de junho de 2026. Essa leitura pode dialogar melhor com as pessoas que forem impactadas por esse vídeo mais ou menos nessa data, embora seja uma leitura atemporal. Quem gostar da leitura, considere se inscrever, curtir o vídeo, deixa aí o seu comentário também, tá certo? E vamos lá para a leitura de vocês, tá? Capricórnio, o que já começa chamando a atenção aqui na energia de vocês é justamente a mesa começar, né, a abrir com a energia da âncora, seguida do navio e da casa, né? Isso aqui por si só já vem contando pra gente uma história bastante interessante, justamente porque a âncora fala sobre estabilidade, fala sobre coisas que foram construídas, né, ao longo do tempo, coisas que nos exigiram disciplina, persistência, muitas vezes, né? E é inclusive uma carta que já conversa muito com a própria energia do capricorniano. Mas aí o que acontece? Ela já vem logo seguida aqui pela carta do navio, que é uma carta de expansão. Então, fala sobre novos horizontes, sobre o desejo de muitas vezes de ultrapassar alguns limites de tudo aquilo que antes parecia que era suficiente, né? Então, é como se uma parte de você estivesse começando a perceber que aquilo que trouxe segurança até esse momento talvez já não seja suficiente para sustentar os próximos sonhos de vocês. E a carta da casa, né? Logo nessa trina, logo na sequência, que é a carta das estruturas, das bases, né? Muitas vezes daquilo que dá sustentação à vida, né? E aí por isso ela vem trazendo essa energia para a mesa, transmitindo uma mensagem que logo aqui nesse começo já é muito clara, que é o capricorniano nesse momento de vida se questionando a respeito, especialmente de algumas estruturas que consideram ser importantes, né? E aqui não é porque estejam erradas essas estruturas, mas porque talvez, né, elas já não estão representando aqui tudo aquilo que vocês desejam construir daqui para frente, tá? A carta dos trevos aqui, né, na leitura, também é interessante porque os trevos costumam surgir quando tem novas possibilidades começando a aparecer. Então aqui é como se já tivesse aí brotando nesse momento ou pelos próximos tempos mais breves, né? Pequenas oportunidades, novas alternativas aí para vocês, né? Alguns novos caminhos. Então, aquelas situações que inicialmente pareciam ser simples, né? Só que no final das contas podem abrir portas aqui muito importantes para vocês, tá? Ela vem através de conversas, de reflexões, de questionamentos, tá? A carta dos pássaros mostra um movimento, especialmente mental e das comunicações, né? Vocês podem estar, inclusive, com a mente muito mais inquieta do que o habitual de vocês, né? Como se vocês estivessem aqui observando a própria vida de um ângulo diferente. Muitos podem estar se perguntando se ainda faz sentido
permanecer exatamente onde vocês estão fazendo o que estão fazendo, tá? Quando a gente observa na sequência a carta das montanhas, que é uma carta de demora, de obstáculo, muitas vezes falando de algo que vai exigir mais esforço de vocês aí para ser superado. E diante desse cenário de movimentações, a presença dessa carta nessa posição vai me trazer a ideia de que as mudanças não estão acontecendo para Capricórnio sem resistência. Então aqui é como se ainda tivesse aquela sensação de que tem algo que parece distante demais, ou situações que vocês estão sentindo que vão exigir muito mais paciência de vocês, né? Então, tem aqui sim uma barreira atual entre onde vocês estão hoje e onde vocês desejam chegar, né? Mas assim, vamos perceber que a carta das montanhas ela não está encerrando a história, né? Ela apenas vai mostrar aqui o desafio que precisa ser atravessado, porque logo depois a gente já vai vir aqui com essa combinação muito importante, que é justamente a carta da mulher, dos peixes e a carta da carta, né? E aí, o que que acontece? Vamos lá. Aqui a gente vai ter cartas que falam de percepção, que falam de valor, que falam de informações importantes que estão chegando. Então, é como se aos poucos vocês começassem a compreender alguma coisa que antes não estava totalmente clara a vocês, né? Então, é por isso que a primeira impressão dessa mesa não é de encerramento imediato, mas é como se vocês passassem, inclusive, por um processo de despertar. É um momento em que o capricorniano começa a perceber que algumas das estruturas já não conseguem mais acompanhar a expansão, né, que está se apresentando aí, que está prestes a acontecer na vida de vocês, tá? E eu penso que quando essa percepção surge, as mudanças acabam se tornando inevitáveis, tá? Bom, é... passando agora aqui para o que está terminando para vocês aí, né? É aqui, na verdade, que a mensagem vai ficando ainda mais clara, porque a primeira carta que a gente vai ter nessa sequência já é a carta do caixão, que é justamente a carta das transformações profundas, né? Dos encerramentos, daquilo que não pode continuar exatamente como estava, da mesma forma em que estava, né? Mas observem algo importante. A carta do caixão aqui, ela não tá do lado de cartas negativas, né? A gente vai ter justamente a carta do coração ao lado. E aí isso vai trazer uma nuance de interpretação, trazendo muita sensação, né, de que essa mudança toda que vem acontecendo e tudo mais, ela começa pelos sentimentos de vocês, tá? São sentimentos, sensações, percepções que vocês já podem não estar nem conseguindo mais ignorar, né? Eu penso que aqui tem coisas que o coração de vocês já tá tentando mostrar já tem algum tempo, tá? Até porque a gente tendo a carta dos livros, né, combinando essa sequência, a gente já vai trazer verdades que ainda estão sendo reveladas, né? Essas compreensões que eu vinha dizendo que vão surgindo aos poucos. Então, é como se vocês estivessem entrando numa fase de muito maior consciência e percebendo algumas coisas que estavam passando despercebidas a vocês, né? Aqui vocês passam a entender alguns aspectos da própria vida, né, que não estavam tão claros assim, tá? É, eu também vou entender aqui os períodos que vocês de repente precisaram carregar algumas responsabilidades sozinhos, porque a sensação é de que muitos dos capricornianos passaram bastante tempo tentando resolver tudo através da própria força, né? Tentando sustentar tudo através do próprio esforço. Só que a vida começando a mostrar que nem tudo precisa ser carregado sozinho, tá?
Logo, porque assim, ó, vamos lá, gente, observem. Logo depois a gente já tem a carta aqui do jardim, né? Que fala de pessoas, de trocas, de conexões, de novos ambientes, de novas experiências. Então é como se a mesa estivesse mostrando uma saída do isolamento, uma abertura para as possibilidades, né? Tá? Até porque, seguida aqui da carta da foice, a gente vai ter uma decisão muito importante acontecendo, né? Realmente coisas que vão sendo decididas por serem deixadas para trás, né? E assim, a foice ela aparece depois do jardim, né? E isso aqui é muito interessante na leitura, porque sugere que a mudança ela vai acontecer exatamente depois que vocês começarem a enxergar novas possibilidades. Depois que vocês perceberem que a vida existe além daquilo que vocês vinham sustentando, né? Tá? É como se as mudanças acontecessem depois de vocês terem aí um choque de consciência e passassem a entender que tem outros caminhos disponíveis para vocês, né? Justamente vindo aqui para a carta do Cavaleiro, que é uma carta de movimento, de notícias, de oportunidades, de mudanças que começam a ganhar uma velocidade, mostrando aqui que aquilo que estava parado vai começar a andar. Aquilo que parecia distante a vocês começa a se aproximar, tá? E olha como que essa linha vem fechando aqui, né? Duas cartas de posicionamento, de força, de autoridade, né? Então é como se a mesa estivesse conduzindo o Capricórnio para uma postura mais firme diante da própria vida, mais consciente do próprio valor, mais consciente da própria capacidade, né? Talvez até mais disposto a construir algo que está alinhado com quem vocês estão se tornando nesse momento de vida, tá? Então, assim, se a gente for observar, né? Abre caixão com coração, algo mudando por dentro. O livro com a torre é algo que é compreendido por vocês. Jardim com a foice é algo que vocês estão escolhendo, né? E é algo que vocês escolhem para, no final das contas, conseguirem se movimentar com muito mais força, tá? Com muito mais empenho, com muito mais autoridade pessoal em direção a isso, tá? E assim, gente, é muito interessante porque a gente vai entender um pouco melhor o que vem pela frente. Porque esses movimentos aqui são movimentos do agora, breve, e aqui vamos dizer que é justamente o que isso tudo manifesta, o que essas movimentações vai trazer, né, para vocês. E é muito interessante também porque já começamos uma escolha. A carta dos caminhos, gente. Já abrindo aqui, né, essa resposta. Uma escolha. É muito significativa essa carta dos caminhos aqui, né? Já sendo a primeira da sequência, porque mostra que aquilo que tá nascendo na vida de vocês não vai chegar pronto, né? Não tá tão bem definido ainda, não tá tão completamente decidido, mas chega através de escolhas, né? De decisões que vocês vão tomando com consciência, tá? Acompanhado da carta da raposa, inclusive, vai pedir muita estratégia, muito discernimento, bastante observação da parte de vocês. Então, aqui, os caminhos que vocês vão seguir, as escolhas que vão fazer, não, vocês não vão poder agir apenas por impulso em cima disso, né? Pelo contrário, a vida vem pedindo aqui inteligência emocional e planejamento, né? Talvez até uma capacidade de vocês conseguirem enxergar
Perdão, para além daquilo que está acontecendo agora, tá? Até porque a carta da cruz, fazendo essa combinação, ela já vai indicar que as escolhas que vocês vão ter que fazer não são simples, tá? São escolhas que têm responsabilidades envolvidas. Embora também tenha muito aprendizado, são situações que vão de fato exigir maturidade de vocês, tá? E aqui eu já vou até colocando que a mesa ela não tá falando de um crescimento fácil, mas é um crescimento consciente, tá? E a gente vai observar que logo depois disso, a gente vai ter toda uma combinação muito importante, abrindo pela carta do cão, tá? Cão, lírios, árvore, sol. É como se a energia da mesa começasse a clarear diante aí, né, dos olhos de vocês. Olha essa combinação, como ela é positiva. O cão vem falando de confiança sobre aquilo que é verdadeiro, sobre pessoas, situações, né? Também alguns valores que vão demonstrar para vocês mais consistência ao longo do tempo, tá? A sensação aqui é de Capricórnio tá deixando para trás alguns ambientes que talvez exigiam algum tipo de esforço de vocês para se sustentar e estão se aproximando daquilo que flui de uma forma mais natural. Até porque a carta da árvore aqui, ela vai falar muito sobre um crescimento verdadeiro, né? Um crescimento, tudo bem, que não acontece da noite para o dia, mas que vai trazendo esse potencial de permanência. E aí a carta da árvore, ela também mostra muito aquilo que começa na nossa vida com uma tendência para ser mais sólido do que aquilo que existia antes, tá? Até porque, somado aqui com a carta do sol, ela traz muito florescimento. Então, a sensação que essa parte da mesa tá transmitindo, ela é muito positiva para Capricórnio, tá? Ela mostra muito que depois de um período de grandes dúvidas e transformações, Capricórnio vai encontrar aqui uma direção muito mais alinhada com aquilo que realmente está desejando construir. Até porque é muito mais consciente justamente porque passaram por esse período mais turbulento de dúvidas e transformações internas. Então, o que vem aqui vem alinhado com essa transformação e é por isso que dura tanto, tá? Eu tenho entendimento apenas assim de que o alerta dessa leitura até esse ponto, dessas novas conquistas, desse novo algo que se abre aqui para vocês, é justamente alguns padrões antigos que podem tentar retornar, seja comportamento, seja cobrança, tem alguma repetição de padrão, né? Por isso que o que está nascendo aqui para vocês tem que ser protegido daquilo que não pertence mais ao próximo ciclo, porque a vida está abrindo novos caminhos, mas ela também está pedindo que vocês não levem os velhos padrões, né, as velhas situações junto, tá? Então, primeiro vocês vão ter uma escolha, depois tem um aprendizado, e em cima disso vem uma construção. Não tem nada aqui acontecendo de forma instantânea. É um momento realmente de construção e consolidação de coisas que vão ganhando valor através do tempo. Então, quem tá aí numa energia de imediatismo pode ser que sofra um pouquinho com isso, porque não é um momento de impulsividade ou de realizações de curto prazo, tá? Vindo aqui para essa última fileira de leitura, gente, eu já vou chamar a atenção que, mais uma vez, né, uma outra carta bem significativa para abrir a leitura, que é a carta da Lua. Essa carta aqui, ela vai mostrar que as mudanças que estão acontecendo não são só externas, né, como a gente já tinha visto, inclusive, mas aqui ela vem para reforçar de uma forma potencial essa energia, indicando mudanças internas, né? Então, especialmente uma transformação emocional que acontece.
uma mudança na forma que vocês vão perceber a própria vida, tá? Uma mudança, inclusive, na forma como vocês interpretam algumas situações, tá certo? Mais uma vez seguido, né, de carta de movimento, de evolução. E aqui, mais uma vez, né, confirmando essa informação que, na verdade, a mesa toda, em algum momento e de formas diferentes, vem mostrando, que é vocês atravessando uma fase de transição, né? Uma fase em que muitas coisas começam a se reorganizar ao mesmo tempo. Gente, deixa aqui nos comentários para mim quem de vocês capricorniano também tá percebendo muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, tá? E outra coisa, gente, prosseguindo aqui, essa carta dos ratos vindo aqui, né, nessa combinação, nessa sequência, ela traz aqui uma observação bastante importante, tá? Porque ela mostra aquilo que realmente precisa ser deixado para trás durante o processo. E o que que é isso? São preocupações excessivas, são alguns desgastes acumulados, é um padrão de pensamento que fica drenando vocês. Então, a gente está falando de situações que muitas vezes continuam ocupando um espaço, né, na nossa vida, mesmo depois de ter perdido utilidade, né? Então a mesa mostra que o novo não consegue crescer plenamente enquanto que o velho continua consumindo os recursos emocionais, tá? Mais uma vez, né? É uma sequência que vem mostrando muita movimentação de novos começos, tá? Aqui é como se a mesa mais uma vez dissesse que existe algo novo tentando nascer, só que é algo que precisa de espaço para crescer, tá? Precisa de espaço. E inclusive, a sensação é que à medida que o capricorniano solta aquilo que não faz sentido, a vida, né, começa a devolver algumas experiências mais alinhadas, mais agradáveis, mais gratificantes, tá? Muitas portas se abrindo para o capricorniano, respostas surgindo, né? Vocês percebendo coisas travadas, começando a encontrar ali uma passagem, tá? Tem um grande ensinamento aqui também para vocês, com a carta da cobra e as nuvens, mostrando que nem toda clareza vai chegar de uma forma imediata, nem todo caminho vai ser percorrido por vocês sem questionamentos, né? Que tá muito forte na leitura, tá? Aqui a cobra ela vem pedindo muito sabedoria, as nuvens vêm pedindo muita paciência, tá? Ambas aqui na leitura de vocês vêm mostrando que a jornada vai exigir observação e discernimento, tá? Mas a parte, inclusive, só esperar aqui, né? O barulho da sirene. Não sei se deu para ouvir aí no vídeo. Mas, gente, olha, uma coisa que eu quero destacar para vocês, né? A última carta que se apresenta aqui, né, nessa fileira aí, fechando a mesa de vocês, é a carta da estrela. É a carta da direção, é a carta do propósito. Ela fala justamente daquilo que continua brilhando, mesmo quando nem todos os detalhes do caminho estão visíveis, tá? Então, eu entendo que o que está surgindo para vocês, em especial nesse momento, é uma versão de vocês muito menos pesada, muito menos desgastante e muito mais cheias de propósito, tá? Aqui tem mais um grande aprendizado para Capricórnio, que é rever o hábito de carregar mais do que deveria carregar. Entendem? Vocês muitas vezes podem carregar muito mais do que vocês deveriam.
Essa mesa aqui pede para Capricórnio observar, porque embora existam muitas oportunidades, também existem mudanças, também existem novos caminhos se abrindo, tá? As dificuldades para passar por essa jornada vêm muito mais de um lado interno do que externo de Capricórnio, tá certo? Nem sempre os obstáculos que vão se apresentar para vocês são obstáculos reais. Às vezes são obstáculos representados por coisas, muitas vezes que se tornaram tão pesadas, tão pesadas, tão pesadas, que estão parecendo ser impossíveis da gente conseguir mover. Pode ser uma responsabilidade, pode ser uma preocupação, pode ser qualquer tipo de situação que foi carregada por tanto tempo que acabou sendo aceita até mesmo como uma parte natural das coisas, né? Tá? Tomar muito cuidado com essa tendência de querer enfrentar tudo sozinho, de querer fazer as coisas sem depender de ninguém, tá? Vocês estão carregando realmente muito mais do que deveriam sozinhos, não deveriam estar dessa forma, tá? Eu entendo que o mais forte nessa mesa é que a mesa ela não tá criticando a força de vocês, né? A mesa reconhece a força de vocês. Só que ela tá trazendo o questionamento de até que ponto que a força de vocês está ajudando vocês a crescer, tá? E até que ponto, inclusive, que ela tá impedindo vocês de receber ajuda, de descansar, de mudar de direção. Vocês aprendendo a saber soltar. Vocês aprendendo justamente a saber soltar, tá? E eu tenho entendimento de que justamente a gente observando essa primeira parte como um todo, eu entendo que, como eu já havia dito, o principal vai ser uma expansão de consciência, um desejo de ir além, né? Um desejo de construção, vocês encontrando um propósito muito maior, tá? Aqui é como se, embora vocês fossem pessoas de muita força, a mesa indicando que nessa fase específica de vida, a sabedoria vai se tornar mais importante do que essa força. Até porque essa mesa já vem falando, né? Que nem tudo precisa ser conquistado através do esforço. Então é por isso que a sabedoria aplicada vai ser mais importante do que a própria força, tá? Capricórnio não está sendo chamado a trabalhar mais, tá? Está sendo chamado a crescer de uma forma consciente, o que muda tudo, tá? Vocês estão aprendendo que nem toda conquista aqui exige sacrifício de vocês, tá? Bem, eu vou trazer para vocês agora a parte de relacionamento, a parte de vida amorosa, e eu já vou começar falando mais uma vez sobre uma mudança interna, né? A carta, mais uma vez aqui, né, do coração, seguida pela carta do livro. Aqui tá sendo indicado que nem tudo que é sentido tá sendo demonstrado. É como se nem tudo que vocês estão vivendo emocionalmente tivesse realmente sendo exposto. Aqui a leitura já vem trazendo uma camada de silêncio, tá? É como se muitos capricornianos estivessem tentando entender os próprios sentimentos antes de decidir o que fazer com eles, tá? É como se vocês, talvez vocês tenham passado por um período, ou estejam passando, né, ainda muito forte por esse período em que vocês preferem analisar antes de se abrir. Sabe aquela coisa assim? Primeiro eu vou entender as coisas, depois eu me entrego. Primeiro eu vou compreender, depois eu confio, né?
Só que aqui tem um ambiente de muitas trocas, de conexões, de novas experiências. Eu entendo que essa é uma fase de vida em que a vida está começando a convidar vocês a sair de um lugar mais fechado onde vocês estavam e voltar a ocupar alguns espaços de convivência, sabe? Viver novas experiências emocionais frente a novas pessoas, tá? E mais uma vez, dentro disso, vocês passando juntamente aí pelo processo de perceber aquilo que faz sentido, aquilo que está acompanhando a direção que vocês estão desejando seguir e se encaixando muito melhor nesses espaços, tá? É como se vocês estivessem vivendo um grande momento de seleção emocional. Então não é só um fechamento, não é só um afastamento, é uma seleção. Eu vou exatamente para os lugares e para as presenças e para as conexões que hoje estão alinhadas com o que eu desejo. Então eu não só me exponho, mas eu me exponho de uma forma pontual e específica, tá? Vocês estão escolhendo melhor aquilo que merece espaço dentro do coração de vocês, tá? O que esse momento também traz de muito forte, que é um tema muito forte também aqui, né, nessa parte de amor para vocês, é movimento versus segurança. Porque à medida em que a gente analisa a profundidade da mesa, a gente começa a perceber esse exato conflito emocional do capricorniano, tá? Porque eu entendo aqui, ó, que a mulher, ela aparece acompanhada, né, gente, dos peixes da carta. E essa sequência, ela fala muito de emoções que já estão circulando. Só que ela traz consigo algumas conversas que ainda não aconteceram, tá? E, além disso, conversas que ainda não aconteceram, mas trazendo consigo algo que já não consegue mais ficar do mesmo jeito. É como se tivesse muitas coisas que ficaram muito tempo no emocional de Aquário no âmbito da reflexão, tá? Só que aqui vocês vão se deparar com uma necessidade de clareza, de comunicação. Aqui, gente, tem um ponto importante, tá? Quando a gente vai analisar essa conjuntura, a gente vai entender que tem a necessidade de movimento e posicionamento aqui. Só que eu entendo que muito disso está falando com vocês. Talvez tenha que se observar se vocês não estão esperando muito movimento externo, enquanto que, de alguma forma, em algum nível, esse movimento precisa vir de vocês, tá? Então tem que se observar quando que existe disposição para sair justamente do campo das hipóteses e entrar no campo das atitudes, da movimentação, da ação, tá? Outra coisa, mais uma vez aqui, né? Caminhos, Raposa e Cruz. Vocês muito assim, tentando tomar algumas decisões importantes com muito medo de errar. É aquela coisa assim, de repente eu tô me abrindo para coisas que ainda não estão consolidadas, para flertes, para outras situações que ficam muito nas ideias. E aí no final das contas, tudo que depende do capricorniano para se movimentar, ele se movimenta, mas não sem antes pensar muito, analisar muito, tentar entender melhor todos os cenários possíveis antes de fazer esses movimentos. Só que aí a mesa já vem falando, né? Que tem que tomar cuidado com o excesso de lógica, que nem toda decisão afetiva pode ser tomada só através dessa segurança toda aqui que vocês querem, né? Tá?
tem um equilíbrio aqui entre a segurança e o momento em que o coração também precisa participar. Tem que ter um equilíbrio entre prudência e ação. Observar que vocês estão muito assim, precisando encontrar o ponto entre a proteção e a entrega, tá? Então, eu entendo que na vida emocional aqui de Capricórnio não tem falta de oportunidade. Aqui o conflito parece estar muito mais em permitir que aquilo que vocês sentem tenha um espaço aqui suficiente para existir sem vocês controlarem o tempo todo, tá? Até porque, gente, é aquela questão, né? Algumas histórias, elas vão crescer sim através do planejamento. Só que tem outras histórias que elas acabam crescendo justamente pela coragem. E é a coragem de viver aquilo que ainda não tem como a gente prever, tá? Outra coisa. ahn, eu não sei, aqui é como se vocês estivessem valorizando cada vez mais coisas, situações, dinâmicas, pessoas que demonstram consistência a vocês ao longo do tempo, né? Pessoas que mostram permanência, que se provam pelas atitudes. Justamente, né? O amor aqui para vocês não está associado ao caos, não está associado à instabilidade, nem muito menos eu vou dizer assim que a necessidade de provar sentimentos, não. Pelo contrário, a mesa parece mostrar muito mais que a verdadeira profundidade emocional, né, de vocês. Começa a surgir justamente quando vocês se encontram num ponto de tranquilidade, de respeito, de equilíbrio, coisas que têm raiz, coisas que têm potencial para se desenvolver, tá? A sensação, mais uma vez, é que tudo aquilo que antes parecia complicado vai se tornar mais simples para vocês, tá? Coisas distantes se tornando mais acessíveis. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês aqui nesse momento da parte de vida relacional é quando a gente observa a carta do anel aqui. Porque ela vem depois de uma combinação que é o cão, lírios, árvore, sol. E aqui não tá falando de compromissos que se sustentam pelo medo de perder, mas de compromissos que nascem da confiança, da maturidade, da clareza, né? De uma vontade genuína de construir algo em conjunto. Aqui, gente, o aprendizado afetivo da mesa, na verdade, parece ser muito simples, tá? Porque Capricórnio tá aprendendo que o amor não é apenas o que emociona, mas é o que sustenta e o que permanece, tá? Sabe aquelas coisas que continuam fazendo sentido, mesmo depois que aquele encantamento inicial passa, tá? Então, assim, muitas vezes, muitas pessoas procuram por intensidade, mas a mesa tá falando de consistência, tá? E tem, assim, gente, uma diferença enorme entre essas duas coisas, tá? É como se vocês estivessem, assim, entrando em momentos e pensando sobre a vida relacional, pensando que o que possui estrutura para permanecer é muito mais valioso, porque tem foco aí de potencial, né, de longo prazo, tá? E aí, mais uma vez, quando a gente vai analisar o potencial de futuro
de vocês que normalmente vai responder aquela pergunta de beleza. Tudo isso que eu tô passando aqui tá me levando para onde? Para onde que a energia amorosa tá caminhando? E aí a primeira coisa que chama muita atenção na mesa de vocês é que ela não termina em encerramentos. Ela termina, mais uma vez aqui para vocês, na carta da estrela. Mas vamos lá, gente. Antes de chegar nessa carta da estrela, a gente vai ter um caminho importante, tá? Ah, primeiro ponto, já vou focar aqui na carta do ramalhete, trazendo muita sensação de valorização e de aproximação, aquelas trocas agradáveis, né? Então, talvez a vida comece a devolver para vocês algumas experiências emocionais, mais uma vez, né? Muito mais alinhadas com o que vocês querem viver, tá? Eu entendo que aqui, né, vocês vão ter muitas e muitas e muitas respostas, muitas portas se abrindo, mas especialmente muitas respostas surgindo para vocês, tá? Coisas que antes estavam travadas vão encontrando movimento, tá? É aquilo, tá, gente? Mais uma vez, não vamos, como que eu posso dizer? Ignorar, né, a realidade das coisas, do processo como um todo, porque eu não posso ignorar aqui, né, que temos a carta da cobra e das nuvens, trazendo sim que algumas situações ainda vão exigir observação de vocês. Ainda, embora essas respostas todas vinham, ainda tem coisas que levam tempo, tá? Ainda tem detalhes de algumas histórias que vocês estão vivendo aí que ainda vão ser reveladas, né? E é por isso justamente que vem pedindo paciência, sabedoria, discernimento, tá? Aqui a mesa pede muito que vocês observem muito mais as atitudes do que as promessas, tá? Muito mais os fatos do que a expectativa, tá? Embora, né? Mais uma vez, gente, me chama muita atenção a estrela fechando aqui, né, a mesa de vocês e vindo aqui na sequência de cartas que são bem pesadas. Aqui ela vem mostrando que nem tudo tá definido, só que ainda assim tem uma energia positiva conduzindo tudo, né? Tá? Tem alguns esclarecimentos, tem algumas situações aí que vocês estão esperando e elas passam a ganhar forma, tá? Olha, gente, e de fato aqui eu tô falando especialmente com um grupo de capricornianos que estão se direcionando para relações que não são superficiais, tá? Vocês construindo relações que tenham potencial de crescer através da confiança. Mas assim, gente, é um crescimento gradual, tá? O futuro amoroso dos capricornianos que essa leitura aqui quer se conectar não tá ligado à pressa. É um desenvolvimento, é um amadurecimento. Na verdade, são associações que estão ligadas muito à ideia de que a construção, né, do que vem pela frente, é, não vai ou não pode fazer sentido só no hoje, mas coisas que estão condicionadas a levar vocês para um caminho futuro, tá? É, eu entendo que assim, Capricórnio, essa mesa, ela não tá mostrando um coração fechado, mas vocês mais conscientes, né? Mais amadurecidos.
talvez depois de algumas experiências vocês começaram eu diria que compreender que o amor não é só aquilo que desperta sentimento, mas muito mais, né? Aquilo que sustenta a confiança, que sustenta a paz, que sustenta crescimento. E aí, esse ciclo propõe um grande presente para o capricorniano, que não é viver coisas mais intensas, mas sim coisas mais verdadeiras, tá? Coisas muito mais verdadeiras, tá? Tem uma relação muito grande com pessoas que estão amadurecendo ou de uma certa forma já estão maduras, passaram por um processo de amadurecimento e agora estão rumando para coisas novas, tá? Agora, na parte profissional, quando a gente já vai começar a entender a leitura para essa área da vida do capricorniano, a gente vai entender que não falta recurso, não falta capacidade, tá? Outra coisa, muito movimento, né, na mesa de vocês. Muito movimento. Vocês conquistando coisas além do que já foi conquistado, tá? Eu entendo vocês aqui expandindo sem perder aquilo que já construíram. Eu não entendo então que seja uma leitura de mudança de carreira, mudança de área, mudança de emprego. Não a mudança do sair de um ponto e ir para outro, mas ir levando tudo aquilo para um novo caminho. Vocês avançando sem abandonar aquilo que de fato tem valor para vocês. E outra coisa, muita oportunidade chegando. Outra coisa, oportunidades que chegam de forma simples e inesperada, tá? Com muito potencial. As oportunidades para vocês, gente, vão chegar através de contatos, de algumas conversas. Tudo chegando no momento certo, gente. Confiem na vida profissional de vocês, no que a espiritualidade está movimentando, porque vai ser mais simples do que vocês imaginam. Embora ainda tem obstáculos, embora ainda tem a necessidade de paciência, de tempo, né? Tem tudo isso, mas vocês chegam aqui, veja, né? Mulher, peixes e carta. É uma prosperidade, tá? Vocês vão perceber melhor onde que estão os recursos que vocês precisam, onde que estão as oportunidades certas. Quais são os caminhos que vão trazer mais potencial de crescimento, tá? A relação do capricorniano com a prosperidade é que está mudando também aqui. Aqui antes vocês pensavam só em estabilidade, agora vocês vão começar a pensar na expansão, tá? Vocês vão deixar de olhar apenas para aquilo que vocês já construíram, mas vocês enxergando tudo que vocês ainda podem construir, tá? A mesa pede para vocês ampliarem o que já possui valor, tá? E eu diria, inclusive, que essa mesa deixa muito claro o que, que o capricorniano precisa ajustar, tá? E a primeira carta para isso que eu vou chamar a atenção de vocês é a carta da foice, que é a das decisões, dos cortes, daquilo que tem que ser reorganizado para que a energia volte a circular realmente de uma forma saudável. E que ela vem seguida justamente de quem? Do cavaleiro. Então, o que que isso aqui está mostrando? Que o corte que vocês precisam saber não é um corte que gera perda, mas é um corte que
gera movimento, tá? Gera movimento. Então, o que que vocês têm que cortar para que vocês consigam gerar movimento, né? Podem ser padrões internos, podem ser medos que vocês têm que cortar, inseguranças, falta de sair da zona de conforto, né? Então, reflitam sobre isso, tá? Até porque vocês vão atravessar um momento de olhar muito para si mesmo, se valorizando, tá? Talvez isso gere muito aquela reflexão, né? De será que eu ainda estou carregando responsabilidade muito maior do que o resultado me permite receber? Tá? Mais uma vez, trazendo aquele diálogo que a gente já tinha visto lá no começo da leitura, que o problema não está na quantidade de esforço, está no direcionamento aplicado desse esforço que vocês estão colocando. Vocês precisam colocar mais estratégia, tá? Eu entendo que tem ainda um nível de complexidade que ele vai ser trazido até por um excesso de preocupação de vocês, tá? Vocês sempre ali tentando controlar, né, as variáveis dos movimentos, só que tem coisa aqui que não vai poder ser controlada, não, tá? E aí vocês vão ter que observar, porque parte da energia aqui que poderia estar sendo direcionada para construir já coisas ainda está sendo consumida por algumas preocupações de vocês, tá? É, é aquele momento em que a gente fica projetando cenários que ainda nem aconteceu, tá bom? Então a mesa pede mais foco, talvez menos tentativa de ficar tentando levar tudo ao mesmo tempo, mais direcionamento. Vocês têm que ter mais atenção ao que pode ser construído no agora. E aí, quando vocês tomam a decisão certa, tem um movimento que volta a acontecer, tá? E o valor de vocês vai acontecendo junto com esses movimentos, tá? Quando a gente vai ver aqui a parte agora, né, de crescimento, de oportunidades e tudo mais, que vem muitas pela frente, eu entendo que, mais uma vez, é um crescimento que vem contínuo para Capricórnio. Alguma coisa vai se fortalecendo com o tempo, mais uma vez, a gente falando de tempo. Não vejo ganhos momentâneos, eu vejo vocês produzindo coisas que vão trazer frutos no futuro, mais reconhecimento, mais visibilidade, tá? Tudo isso se tornando, seus esforços se tornando mais visíveis, vocês passando também a ser muito mais valorizados, vocês ganhando muito mais destaque. Aqui a gente tem uma energia muito forte de parcerias. Foquem nisso na rede de contatos, tá? Porque tá muito forte aqui. Vocês conseguindo movimentação através de rede de contatos.